Olá a todos, eu sou o Marco Aurélio e estamos aqui no Laboratório de Máquinas para mais uma prática. Na aula de hoje vamos fazer um experimento simples para mostrar o funcionamento do motor monofásico com e sem capacitor de partida. Para isso vamos usar aqui as nossas bobinas. A ideia aqui é fazer a nossa latinha girar por indução magnética. Vamos explicar também graficamente como é produzido o campo girante em um motor monofásico, com ou sem capacitor de partida. Bora para a prática? Vou deixar na descrição um link de 2 vídeos. Um vídeo em que eu falo das características construtivas do motor monofásico de fase dividida, através ali de um desenho 3D, e da mesma forma falo das características construtivas do motor monofásico de fase dividida com capacitor de partida, também em um desenho 3D. Vou deixar o link na descrição e vocês vão perceber que a montagem que eu vou fazer aqui é semelhante àquela apresentada nos vídeos. Antes de começarmos a nossa montagem, para aqueles que têm acompanhado o curso, não deixe de se inscrever. Se gostarem do vídeo, deixem o seu like. Tendo dúvidas, só deixar nos comentários. Então, vamos lá. Quais são os equipamentos que vamos usar aqui? Vamos usar nossas bobinas, vamos usar 4 bobinas idênticas. 2 delas vamos usar com núcleo de ferro e 2 delas vamos usar sem o núcleo de ferro. Vou explicar mais à frente o porquê. Vamos usar um amperímetro apenas para monitorar a corrente que circula nas bobinas. A nossa latinha, que vai servir como o rotor da máquina. Aqui o suporte da latinha. O capacitor, para a gente fazer a comparação da máquina de fase dividida e com o capacitor de partida. Os fios e, no final, vou mostrar o funcionamento dessa nossa máquina aqui com capacitor de partida. Então vamos lá. No canal já falamos sobre como é produzido o campo magnético girante para uma máquina trifásica. Falamos também sobre as máquinas de polos sombreados. Demonstramos aqui com essas bobinas como funciona a máquina de polos sombreados. Os vídeos vamos deixar o link na descrição. Mas vamos aqui à nossa montagem. Vamos lá, temos uma bobina aqui. Vou fazer o seguinte: bobina, fio de cobre enrolado. Vou considerar aqui o início da bobina e este lado o final da bobina. Supondo que o enrolamento dessa bobina inicia aqui, gira nesse sentido e termina aqui, podemos dizer que se a corrente estiver girando nesse sentido, os dedos é o sentido do campo, o campo sai do núcleo pelo polo norte e entra no núcleo pelo polo sul. Então aqui é o início e aqui é o fim. Vou pegar uma outra bobina idêntica. Vou colocar nessa disposição. Veja, início, fim, início, fim. Vou colocar um núcleo de ferro para intensificar o campo no núcleo da bobina. Vou fazer o seguinte: vou fazer a ligação dessa bobina em série uma com a outra. Vou pegar o fio verde, então vou supor aqui, se aqui é o início, aqui é o final. Então vou ligar o final da bobina, estou ligando em série no início da outra. Agora vou ligar na minha fonte. O fio que vou ligar na minha fonte, vou ligar de cor diferente, porque vai ser a corrente total que circula no circuito. Então, vou colocar aqui o fio no início dessa bobina e no final desta bobina. Essa aqui é a nossa fonte, ela é ligada no disjuntor principal aqui embaixo. Eu aciono o disjuntor e eu alimento a nossa fonte. Eu ligo a nossa fonte por aqui, aqui ela é variável, está do lado CA, está zerado. Vou colocar aqui no R e vou ligar lá no início da nossa bobina. Do final aqui, vou puxar lá para a nossa fonte. Final, vou puxar aqui para a nossa fonte. Vou ligar aqui no T. Tanto faz onde eu ligar do lado CA, porque eu estou controlando a tensão aqui. Vou ligar a nossa fonte. Vamos verificar uma situação aqui. Eu ligo aqui meu disjuntor principal e aqui eu ligo a minha fonte. Vou usar o nosso amperímetro aqui na escala de amperímetro e vou colocar ele aqui para monitorar a nossa corrente. Essas nossas bobinas aguentam ali até 3 amperes.
Vou colocar aqui em torno de 2,5. Vamos verificar o que ocorre. Então, vou aumentando aqui. Veja. Então, está aqui, 2,2. Agora, obviamente, não vai ocorrer nada. Mas o que está acontecendo aqui? Eu tenho um campo variável aqui. Então, lembre, da forma com que ligamos, obedecendo a polaridade da bobina, quando aqui for norte, aqui vai ser sul. Então, eu tenho norte e sul variável aqui. Por quê? Porque é corrente alternada. A gente consegue verificar isso aqui com a bússola, por exemplo. Veja, vou colocar a bússola. Olha, parece que a bússola, o vermelho da bússola, aponta para o sul magnético. Então, aqui é como se fosse o polo sul. Agora, veja, eu consigo mudar a orientação dessa bússola. Veja. Mas como foi isso possível? É que, na verdade, como o polo norte e sul varia muito rápido, não dá tempo da bússola acoplar. Então ela acaba que ora vai poder estar apontando para uma polaridade, ora vai estar apontando para outra polaridade. Ela não tem como ela girar aqui. Então sabemos aqui que temos um polo norte e sul variando rapidamente. Vou colocar aqui a nossa latinha, veja. Suporte e a latinha. A latinha ela é de alumínio, condutor, ela não é magnetizada. Veja o que ocorre. Nada. Veja um detalhe aqui. Tem um polo norte e sul variando rapidamente. A latinha ela é de alumínio. Então, variação de fluxo da lei da indução magnética vai gerar na latinha correntes elétricas. Essas correntes na latinha vão subir e vão descer. Só que o nosso campo só está nessa direção, variando nessa direção. Eu não tenho um campo girante. Então, eu não vou conseguir produzir forças tangenciais à latinha. As forças vão ser induzidas nesse sentido e nesse sentido, variando dessa forma. Então, a latinha, ela acaba que não vai girar neste caso. Agora, vou fazer a seguinte ligação. Vou retirar a latinha. Vou desligar aqui a nossa fonte. Corrente 0. Agora, vou acrescentar essas outras duas bobinas. Elas são idênticas. Veja, essa bobina e essa bobina aqui. Então, vou seguir o mesmo raciocínio da polaridade. Início e fim. Início e fim. Qual que é a diferença que eu vou fazer aqui? Essas duas bobinas, eu vou ligá-las sem o núcleo de ferro. Por quê? Eu preciso ter reatâncias diferentes. Qual é a ideia? Essa bobina, ela está com núcleo de ferro. O ferro, ele contribui para a magnetização do núcleo. O que é a indutância em termos construtivos? N ao quadrado, que é o número de espiras ao quadrado, dividido pela relutância. A relutância do ferro, ela é muito pequena. Por quê? Porque ela facilita a magnetização. Quando eu tenho essa bobina com núcleo de ferro, a indutância dela é elevada. Então, a reatância indutiva é elevada. Então, a corrente que circula nessa bobina está muito atrasada em relação à tensão. Se eu colocar essa bobina sem núcleo de ferro, veja quanto vale a indutância. N ao quadrado sobre a relutância. Mas a relutância do ar, ela é muito elevada. É difícil magnetizar o ar. Então, vai ficar N ao quadrado sobre uma relutância muito grande. Então, a indutância sem o núcleo de ferro, ela é pequena. Aí, a reatância indutiva, 2πfL, é muito pequena. Então, a corrente que circula por essa bobina, ela está pouco atrasada em relação à tensão aplicada. Isso é muito importante. Então, em resumo, a corrente que circula na bobina com núcleo de ferro está muito atrasada em relação à tensão. A corrente que circula na bobina com núcleo de ar está pouco atrasada em relação à tensão. Então vamos fazer uma ligação parecida, mudando só a configuração física. Coloquei nessa posição e vou colocar nessa posição. Vou ligar também da mesma forma as duas em série. Se aqui é o início, aqui é o fim. Aqui é o início, aqui é o fim. Vou ligar com esse fio roxo. Aqui e aqui. Agora, um detalhe. Esse início eu poderia ligar direto lá na fonte. E esse final poderia ligar lá direto na fonte. Estaria ligando o conjunto em paralelo. Mas aqui eu vou simular o que acontece nas máquinas monofásicas reais. Normalmente, a gente chama essa bobina aqui, que tem uma reatância indutiva elevada, a gente chama de bobina principal.
Esse conjunto de bobinas aqui chamamos de bobina auxiliar. A reatância indutiva dela é menor. O que ocorre? Esse conjunto de bobinas, esses dois segmentos estão ligados em série. Eles suportam a mesma tensão que um dos segmentos da nossa bobina principal. Ou seja, eu vou ligar esse conjunto em paralelo com apenas um segmento, ou com este, já que eles são idênticos. Por quê? Porque a tensão da bobina auxiliar suporta a mesma tensão de um dos segmentos da bobina principal. Vou fazer essa ligação aqui. Então, o início dessa, vou ligar no início dessa. O final dessa, vou ligar no final dessa. Início no início. Final no final. Então, fizemos as nossas ligações aqui. Vou colocar aqui o nosso suporte e agora a nossa latinha. Vou agora ligar a nossa fonte e vamos observar o que ocorre. O disjuntor já está ligado, zerado. Liguei a fonte, amperímetro. Vou colocar ali em torno de 2,5. Veja lá a latinha. Vou colocar 2,5. Olha a latinha. O que está ocorrendo aqui? Para essa latinha estar girando, tem que estar sendo produzido um campo girante. Esse campo girante vai induzir na latinha correntes. Essas correntes, na presença do campo, vão induzir forças tangenciais e vai fazer com que a latinha gire. Esse princípio é o mesmo princípio do motor de indução trifásico. Vou deixar o link na descrição para entendermos por que essa latinha está girando. Mas o princípio tem um campo girante, induz correntes na latinha, corrente na presença do campo, vai induzir forças tangenciais e a latinha vai girar. Vamos tentar aqui fazer uma análise gráfica do campo girante sendo induzido aqui por essas 4 bobinas. E vamos tirar algumas conclusões importantes. Vamos lá. Vou aqui desligar, reduzir a tensão e vou desligar. Então, veja a ligação que fizemos aqui. Procurei representar aqui com a mesma cor. Então, o que fizemos aqui? Ligamos. O ponto é o início da bobina. Ponto, início da bobina. Ligamos o final no início. Normalmente, vai depender dos fabricantes, mas a numeração que vemos nessas máquinas é o seguinte: 1, 3, início e final de um dos segmentos da bobina principal, 2, 4, início e final. Do 1, eu fui lá e liguei na nossa fonte. Vou puxar aqui o fio preto. Do 4, liguei lá na nossa fonte. Depois, o que fizemos? Fizemos essa ligação, o final no início, essa bobina que chamamos de bobina auxiliar. Então, a principal tem 2 segmentos, a auxiliar também tem 2 segmentos. Só um detalhe: na bobina auxiliar, normalmente, a ligação entre os segmentos dela é interno. A gente não tem acesso a esses pontos. E aí ela é denominada normalmente como 5 e 6. Depende do fabricante. O que fizemos aqui? Ligamos a auxiliar 5, 6 em paralelo com a 2, 4. Vamos fazer a ligação aqui. Ligamos a 5 início no início e o final no final. Foi essa ligação que fizemos aqui. Então aqui é a corrente total do circuito, vai passar pela bobina principal, vai se dividir e vai também parte para a bobina auxiliar. O que é importante destacar aqui? A corrente que circula na bobina auxiliar está menos atrasada do que a corrente que circula na bobina principal. Porque, lembre, colocamos aqui a bobina auxiliar sem o núcleo de ferro. É importante que a bobina auxiliar seja diferente da bobina principal. Então, aqui seria mais ou menos essa situação, pensando num caso fasorial. Tensão principal aplicada. Eu tenho em roxo a corrente da bobina auxiliar, pouco atrasada em relação à tensão. A corrente da bobina principal, muito atrasada em relação à tensão. E o somatório das duas, a corrente que vai lá para a fonte. Então é essa situação que temos aqui representado graficamente.
Podemos colocá-lo no domínio do tempo. Então seria da seguinte forma. Veja aqui no domínio do tempo. Então eu coloquei aqui, iniciando no 0, a verde, que é a corrente da bobina principal, e a roxa, que é a corrente da bobina auxiliar. Veja, se eu tomar o máximo como referência, começando desse ponto, a que chega no máximo primeiro é a bobina auxiliar, a que chega no máximo depois é a bobina principal. Então a bobina principal está mais atrasada em relação à bobina auxiliar. Esse gráfico aqui vai ser importante para a gente agora. Destaquei alguns pontos: 0 graus T1, 90 graus da bobina principal, 180 da bobina principal, da corrente da bobina principal, 270 da corrente da bobina principal e 360 da corrente da bobina principal. Vamos destacar esse ponto e fazer uma análise gráfica rapidamente aqui. Vou pegar esse gráfico aqui, que já está limpo, já fizemos as ligações. Vamos supor o seguinte: suponha que a corrente esteja no momento T1. Nesse momento T1, eu tenho que a corrente da minha bobina principal vale 0. Então não tenho campo induzido pela bobina principal. A corrente da bobina auxiliar tem um valor positivo. Vou considerar valor positivo entrando dentro do ponto. Então nós teremos aqui o seguinte: temos a corrente entrando nesse ponto, aqui seria o sentido da corrente, e ela vai entrar por esse ponto, então sai por este. Qual o sentido do campo nessa situação? Veja, da regra da mão direita, corrente, campo. Campo sempre sai do núcleo pelo polo norte e entra no núcleo pelo polo sul. Então aqui a gente vai ter um polo sul sendo induzido. Do lado de cá, veja, a corrente vai entrar neste ponto aqui. O campo sai do núcleo pelo polo norte. Eu estou em T1. Nessa situação, corrente da bobina principal 0. Se eu colocar um ímã, vou considerar aqui ímã. Se eu colocar um ímã, meu ímã, o norte do meu ímã vai apontar para o sul. E o sul do meu ímã vai apontar para o norte. Eu teria esta situação. Vamos pegar uma segunda ponta aqui. Quando a corrente alcança o seu máximo na bobina principal, 90 graus. Veja aqui, corrente positivo. Veja que a bobina auxiliar continua positivo. Então, o sentido da corrente é o mesmo e tem o campo induzido aqui. Agora, eu também tenho o campo induzido pela bobina principal e está mais intenso do que da bobina auxiliar. Então vou colocar aqui, corrente no sentido positivo entrando no ponto. Corrente aqui entrando no ponto. E na de baixo, corrente entrando nesse ponto e saindo deste ponto. Dessa forma, corrente para cá. O campo, ele entra no núcleo pelo polo sul. Aqui, nesse caso, corrente entrando nesse ponto, sai do núcleo pelo polo norte. E aí, veja, um polo norte e um polo norte, menos intensa aqui. Veja que temos dois polos, ó, polo norte e polo sul. Então, esse meu ímã aqui, ele vai girar e vai ficar mais próximo do polo intenso ali. Observe, aqui foi 90 graus elétricos. Aqui ainda não foi 90 graus mecânicos. Mas vamos continuar mais um ponto aqui. 180 graus. Em 180 graus, a minha corrente da bobina principal foi para 0. E a auxiliar mudou o seu sentido. Então, neste caso aqui, essa corrente aqui foi para 0, não gera nada. E aqui mudou o seu sentido. Se a corrente mudou o seu sentido, o campo mudou o seu sentido. E como fica a orientação do meu ímã? Norte aponta para o sul e o sul aponta para o norte. Aí já vou marcar um detalhe. Veja aqui, 180 graus elétricos. Quantos graus mecânicos que girou o nosso ímã? Veja que o nosso ímã girou 180 graus mecânicos. O que aconteceu? No começo, nos primeiros 90 graus, os graus mecânicos foram menores do que os elétricos. O nosso ímã girou com a velocidade menor. Depois, ele deu uma acelerada e alcançou os graus elétricos. Que detalhe podemos destacar aqui? Que a velocidade do campo girante ela é
variável, mas em meio ciclo ele coincide com o ciclo elétrico. E um outro detalhe, observe que a intensidade do campo também vai variando. Vamos pegar mais um ponto aqui rapidamente. 270 graus. Auxiliar está negativo. Auxiliar negativo, não mudou o sentido. A principal aparece negativa no seu ponto máximo. Então, em vez de estar entrando no ponto, vai estar saindo do ponto. Aqui está saindo do ponto. Então, ó, corrente sai do núcleo pelo polo norte. E aqui vai ser polo sul. Como vai ficar a orientação do nosso ímã? Sul intenso, sul mais fraco, vai ficar nesse sentido. Veja que aqui eu tenho um polo sul intenso e um polo sul mais fraco. Então eu estou variando o módulo do campo e a velocidade do campo. E se eu terminar aqui, nesse último ponto, a corrente da bobina principal vai para zero e da auxiliar vira positiva. Então o que vai acontecer aqui? Muda o sentido de negativo para positivo, muda o sentido aqui e o sul aponta para o norte e o norte aponta para o sul. Que conclusão conseguimos tirar aqui? Quando temos essa configuração, produzimos um campo magnético girante. Com qual detalhe? No ciclo completo de corrente coincide com o ciclo completo de mecânica. Porém, entre o ciclo há variação da intensidade do campo e há uma variação da velocidade. Mas isso não impede várias aplicações desse tipo de máquina. Normalmente, a máquina com fase dividida, a gente usa muito ela em equipamentos que não precisam de torque elevado de partida. Agora, vou fazer o seguinte, vou melhorar essa situação. E a gente consegue isso aqui por observação. Vamos verificar aqui. Eu vou novamente acionar essa máquina. O disjuntor está ligado. Liguei a nossa fonte. Estou colocando aqui a corrente em torno de 2,5. Agora veja, está girando a latinha. Eu vou manter ligado. A minha tensão aplicada ali ela é muito baixa. Mas visualize a velocidade de giro da latinha. Isso aqui é um capacitor. Vou fazer o seguinte. Vou abrir essa bobina auxiliar. Então aqui é o final da bobina. Tirei o final da bobina. Vou ligar esse capacitor em série com a minha bobina auxiliar. Então eu vou passar por aqui, vou ligar no meu capacitor. Veja aqui. Veja um detalhe. Se eu emendar os dois fios, ó, liguei esse fio, tá ligado aqui. E esse aqui e aqui. Se eu fechar os dois, a máquina funciona como estava funcionando antes. Agora veja o detalhe. Em série com a minha bobina auxiliar, vou colocar o capacitor. Então vou colocar nesse ponto. E vou colocar nesse ponto. Olha ali. Olha que interessante. O que está ocorrendo aqui? Olha a diferença de velocidade. Olha como que a latinha gira quase que perfeitamente. Então, o que está ocorrendo aqui? Vou desligar ali. Na verdade, quando eu coloco o capacitor, o que eu mudo nessa minha configuração? Lembre lá, eu tinha aqui uma corrente principal muito atrasada em relação à tensão. Coloquei o capacitor em série com a minha bobina auxiliar. Aí, quando eu coloco o capacitor, o que eu faço? Eu adianto a corrente em relação à tensão. Eu adianto a corrente e altero o módulo. E eu consigo uma situação ótima. Qual que seria essa situação? Com o capacitor, eu adianto a corrente em relação à tensão. E aí, se eu conseguir um ponto em que essa corrente ela fica adiantada de 90 graus da corrente principal, com o mesmo módulo, eu consigo produzir um campo magnético girante perfeito, assim como eu consigo um campo girante das máquinas trifásicas. Eu vou deixar aqui como exercício para a gente fazer o seguinte, veja, pegue aqui o gráfico da corrente principal, coloque esse gráfico roxo atrasado de 90 graus com o mesmo módulo da verde, ou seja, começaria aqui, vai descer, vai estar atrasado de 90 graus em relação à verde. Faça o mesmo estudo gráfico que fizemos aqui. Você vai perceber que a cada instante de tempo o módulo e a velocidade do campo vai ser igual.
Então, simplesmente eu consigo fazer um campo girante perfeito quando eu coloco o capacitor em série com a nossa bobina auxiliar. Agora eu vou fazer o seguinte, vou aproveitar essa nossa configuração e vamos verificar isso aqui numa máquina monofásica real. Vou mostrar aqui que a configuração que fizemos aqui é exatamente a mesma desta máquina. Então vou fazer a mesma ligação. Veja aqui, como ela é, neste caso aqui, não precisamos ligá-la através dessa fonte. Não preciso controlar a corrente. Essa máquina ela é projetada para suportar a partida dela. Então vou ligá-la direto aqui no nosso disjuntor principal. Preciso desligá-lo antes. Vou fazer aqui as mesmas ligações. Veja lá o que fizemos. Bobina 1, 3. Bobina 1, 3. A 3 ligamos na 2, 4. Então ó, tem a 2, 4 aqui. 2, 4. Então eu liguei a 3 na 2. Vamos fazer essa ligação. Pegar o fio verde. 3. Vou fazer a mesma ligação que fizemos aqui. 3 na 2. Depois fizemos a seguinte ligação. A fonte eu puxo do 1 e do 4. Então vou puxar a fonte do 1. Ó, a fonte. Vou puxar do 1. Vou ligar direto aqui no nosso disjuntor. Ele está desligado. Puxei a fonte 1. E o 4. Veja, o fio preto puxei no 4. É o nosso fio cinza. 4. E liguei lá na fonte. Então pronto, fizemos essa ligação. Que ligação que fizemos aqui, ó? Fizemos só a bobina principal. 1, 3, 2, 4. Agora eu vou ligar em paralelo a bobina auxiliar. O 5 vou ligar no 2 e o 6 vou ligar no 4. O 5 vou ligar no 2 e o 6 vou ligar no 4. 6 no 4. Um detalhe aqui, essa máquina já tem o capacitor aqui. O capacitor, ele é colocado em série com a bobina auxiliar. Então esse capacitor, ele está aqui. Aí eu vou aproveitar um detalhe e vou explicar o que ocorre na máquina. É que na verdade existe aqui uma chave centrífuga, que eu vou explicar o que ocorre aqui. Então vamos lá, vamos dar a partida nessa máquina aqui. É só eu ligar direto. Partiu a máquina. Veja aqui. É exatamente o que mostramos aqui. E a máquina aí está funcionando. Vamos desligar a chave. Então veja, a ligação que fizemos aqui é exatamente aquela ligação que fizemos ali. Agora eu vou mostrar um detalhe. Vou ligá-la e vou desligá-la de novo. Esse detalhe vou explicar mais à frente o porquê isso acontece. Mas vamos lá. Preste atenção agora. Veja se dá para perceber o ruído. Faz um estalo. Não do disjuntor. Interno aqui na máquina. Faz um plef. Aquilo ali é a chave centrífuga acionando. Vou desligar a máquina. Veja a chave centrífuga. Olha o ruído. Isso foi a chave centrífuga desligando. Mas o que é essa chave centrífuga? Para que tem isso? Na verdade, é que no nosso modelo aqui, como eu tenho muito fluxo disperso, é completamente ineficiente, eu preciso do conjunto completo de bobina para funcionar. Mas essa máquina, ela consegue funcionar só com a bobina principal. A teoria disso vou deixar no vídeo a seguir. Mas veja o seguinte, o que a chave centrífuga faz? Ela fica ligada em série com a bobina auxiliar. Quando a máquina atinge cerca de 80% da sua velocidade nominal, essa chave centrífuga abre. O circuito da bobina auxiliar sai, por isso que é chamado de bobina auxiliar. E a máquina opera apenas com o circuito da bobina principal.
A gente não consegue aqui por causa da ineficiência construtiva que a gente montou. Mas eu consigo fazer uma demonstração bem interessante aqui, ó. A nossa bobina auxiliar é o fio roxo aqui, certo? Da mesma forma que a gente representou aqui. Então eu vou tirar o fio roxo, todo ele. Então eu tirei a bobina auxiliar. Agora eu vou dar partida na máquina, veja. Veja que a máquina não partiu. Agora, olha o detalhe. Com a mão, acionei a máquina. Olha o lado que ela está girando, ó. Vou desligar. Desligou a chave centrífuga. Ela está girando no sentido anti-horário. Olha que detalhe interessante agora. De novo, sem a bobina auxiliar. Novamente. Olha aqui, não parte. Vou girar para cá, ó. Pegou. Vou desligar. Ouça um barulho da chave centrífuga. Olha o lado que está girando. Sentido horário. Aí é que tá. A bobina auxiliar, ela serve para dar partida na máquina. Por que eu desligo a bobina auxiliar? Quando eu desligo a bobina auxiliar, eu, na verdade, estou o quê? Economizando a bobina. Ela é feita, projetada apenas para funcionar na partida, assim como o capacitor. Quando eu abro ela, para de circular corrente na bobina auxiliar. Eu não vou ter as perdas da bobina auxiliar e não vou estar usando nem o capacitor, nem a bobina. Então ela é usada apenas na partida. Existem máquinas que têm bobina auxiliar permanente com capacitor permanente? Existe. Aí vai depender da configuração que você vai usar. Porque se você projetar o capacitor para dar um alto torque de partida, ele vai ser ineficiente se ele for utilizado permanente. Agora, se você projetar o capacitor para ser permanente, o torque de partida vai ser perdido. Por isso que muitas vezes a gente acha máquinas com dois capacitores, um para regime permanente e outro apenas para a partida. Fizemos um estudo aqui da máquina monofásica com e sem capacitor de partida. Se tem acompanhado o curso, não deixem de dar o like, se inscrever no canal. Tendo dúvidas, só deixar no comentário. Até a próxima aula e bons estudos!